Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou contar sobre a independência do Brasil, que este ano de 2022 completa 200 anos. A independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se estendeu de 1821 a 1825. Em 1808, o exército francês comandado pelo imperador Napoleão Bonaparte invadiu o Reino de Portugal, que se recusava a participar do bloqueio continental contra o Reino Unido durante as guerras napoleônicas. Incapaz de resistir ao ataque, a família real e o governo português fugiram para o Brasil, que era então a mais rica e desenvolvida das colônias portuguesas. Com isso, Rio de Janeiro, então capital do Brasil colônia, passou a ser a capital do Império Português. Em 16 de dezembro de 1815, o príncipe regente Dom João VI criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves como capital Rio de Janeiro. Ou seja, o Brasil deixou de ser uma colônia, passou a ser um igual com Portugal. Com isto, levou a uma série de reformas com maior crescimento econômico e uma série de transformações e mudanças políticas do Brasil. No dia 6 de março de 1817, Pernambuco foi a primeira província brasileira a se separar do Reino de Portugal. Teve início um movimento armado contra os revolucionários pernambucanos. Após vitória das tropas portuguesas com a rendição dos revolucionários do mesmo ano, a eclosão da Revolução Liberal do Porto em 1820, forçou a volta de João VI para Portugal. Os militares formaram um governo provisório e suplantaram a regência que Dom João havia nomeado, convocando as Cortes, o Parlamento Centenário Português, desta vez democraticamente eleito e com o objetivo de criar uma Constituição Nacional. Com a Europa pacificada após as guerras napoleônicas e Napoleão derrotado, os portugueses exigem o retorno da família real a Portugal e Lisboa voltar a ser capital novamente e o fim do absolutismo. A Revolução do Porto teve sucesso e foram convocadas as Cortes Gerais Extraordinárias da nação portuguesa, criando assim o Parlamento Constituinte. O Brasil teve direito de eleger cerca de 70 deputados, quase todos nascidos na América, mas apenas 49 viajaram para Lisboa. A maioria dos brasileiros eleitos defende uma união com Portugal por uma monarquia dual, o que significava que o Brasil e Portugal teriam igualdade jurídica ou política e administrativa, seriam países unidos pelo mesmo monarca. Já ouviram falar do Império Austro-Húngaro? O húngaro ele foi formado em 1867 dentro do Império Austriaco e foi um exemplo de monarquia dual. As Cortes Gerais determinaram que a família real portuguesa devia retornar para Lisboa. Antes de deixar o Brasil, Dom João nomeou o seu filho mais velho, Pedro de Alcântara de Bragança, como príncipe regente do Brasil em 1821. Embora Dom Pedro fosse fiel ao pai, a vontade das cortes portuguesas em repatriá-lo e de retornar o Brasil ao seu antigo estatuto colonial o levou a rebelar-se. Uma das frases de Dom João VI para seu filho foi: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, que para algum desses aventureiros.
As Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, instaladas em 1820. Como consequência da Revolução Liberal do Porto, tomam decisões, a partir de 1821, que tinham como objetivo reduzir a autonomia adquirida pelo Brasil, o que na prática o faria retornar ao seu antigo estatuto colonial. Em 24 de abril de 1821 houve o retorno da família real para Portugal e Dom Pedro permanece governando o Brasil. Teremos dois eventos importantes. Primeiro, os líderes militares portugueses no Brasil declaram lealdade para as cortes e determinam que Dom Pedro demita alguns de seus ministros no fim do ano. Segundo, as cortes ordenam Dom Pedro retornar para Portugal e colocam ele como governador da província do Rio de Janeiro apenas e o resto do território seria subordinado ao rei. Isso não pegou bem. Os portugueses e outras lideranças políticas começaram a demonstrar seu descontentamento. Como o grupo de José Bonifácio de Andrada, considerado o patriarca da independência, a pauta principal desse grupo, entretanto, ainda era a manutenção do Brasil no Império Português apenas como um país com autonomia. No dia 29 de agosto de 1821 aconteceu a Convenção de Beberibe em Pernambuco, também conhecido como Movimento Constitucionalista de 1821. Foi um movimento armado que expulsou o exército português em Pernambuco. Esse movimento é considerado o primeiro episódio da independência do Brasil. A Assembleia Legislativa Portuguesa determinou o retorno imediato do príncipe herdeiro Dom Pedro de volta para Portugal. Assim, o Brasil retorna à sua antiga condição anterior de subordinação. Ou seja, volta a ser uma colônia. O que é engraçado, naquela época sua vizinha Espanha estava quase perdendo todas suas colônias e proclamando suas independências, como Argentina em 1816, Chile em 1818 e depois em 1821 Gran Colômbia. México, Peru conquistaram suas independências. A corte portuguesa deu o fim à monarquia absoluta e criaram uma monarquia constitucional e parlamentar. Isto eu apoio, mas ignora os problemas do país vizinho. Em vez de manter o Reino Unido de Portugal, Brasil não. Quiseram manter sua arrogância e teimosia para o Brasil volta a ser colônia. Realmente, eu não tinha como prever tamanha imbecilidade. Aí tu realmente me pegou de surpresa. A tensão entre Brasil e a corte cresceu, e em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, influenciado pelo Senado da Câmara do Rio de Janeiro, se recusou a retornar em 9 de janeiro de 1822. Segundo a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal do país, Dom Pedro disse: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu vou ficar." Nesta data que ficaria conhecida como o Dia do Fico. Com essa rebeldia do príncipe, o general português Jorge Aviles iniciou um motim que foi derrotado pela Guarda Real de Polícia. Dom Pedro mandou o general retornar para Portugal após sua rebelião fracassada. Em fevereiro, Dom Pedro nomeou José Bonifácio ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Em 3 de junho de 1822, decreto chamado para um constituinte, ao ser avisado que as cortes portuguesas queriam novamente tirar a autoridade brasileira.
Com isso, Dom Pedro convocou a primeira Assembleia Constituinte Brasileira. Em 1º de agosto, declarou inimigas as tropas portuguesas que desembarcaram no Brasil e, dias depois, foi assinado o Manifesto às Nações Amigas, justificando o rompimento das relações com a Corte de Lisboa e garantindo a independência do país, como reino irmão de Portugal. Em 2 de setembro de 1822, um novo decreto com as exigências portuguesas chegou ao Rio de Janeiro, enquanto Dom Pedro estava em viagem a São Paulo. Sua esposa, a princesa Maria Leopoldina, atuando como princesa regente, se encontrou com o Conselho de Ministros e decidiu enviar ao marido uma carta aconselhando-o a declarar a independência do Brasil. A carta chegou a Dom Pedro no dia 7 de setembro. No mesmo dia, em cena famosa às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro teria dado o famoso grito, independência ou morte, esse evento conhecido como o Grito do Ipiranga. Às margens do riacho Ipiranga, na atual cidade de São Paulo, ele declarou a independência do Brasil, pondo fim aos 322 anos do domínio colonial exercido por Portugal. De acordo com o pesquisador Laurentino Gomes, autor do livro sobre o evento, Pedro não conseguiu esperar a chegada a São Paulo, onde poderia anunciar a decisão. Gomes acrescenta que ele era um homem temerário em suas decisões, mas tinha o perfil do líder que o Brasil precisava na época, pois não havia tempo para se pensar. Na semana seguinte, Dom Pedro chegou ao Rio de Janeiro e foi decidido que ele seria aclamado imperador do Brasil no seu aniversário no dia 12 de outubro. A separação oficial ocorreu meses depois apenas. Em dezembro de 1822, quando Dom Pedro manda uma carta para seu pai ainda o chamando de rei do Brasil, e alguns amigos diziam que caso o rei voltasse ele cederia a coroa. Em 1º de dezembro é coroado e recebe o título de Dom Pedro I, imperador do Brasil, e o país passou a ser conhecido como o Império do Brasil. Já deve ter ouvido que a independência do Brasil foi pacífica. De fato, não se pode comparar com as guerras de independências que houve na América Espanhola, na América do Norte, mas o Brasil teve sim guerra de independência que durou cerca de 2 anos. Portugal possui uma frota no Brasil e diversas guarnições de tropas leais, especialmente em pontos estratégicos da costa brasileira. Durante a Guerra de Independência iniciada com a expulsão dos exércitos portugueses de Pernambuco em 1821, formou-se o Exército Brasileiro, a partir da contratação de mercenários, alistamento de civis e de algumas tropas coloniais portuguesas. O exército imediatamente se opôs às forças portuguesas, que controlavam algumas partes da nação. As regiões do Brasil é bastante dispersas, com poucas estradas e um país continental, então as tropas portuguesas estavam principalmente nos portos na Bahia, Maranhão, Piauí, Grão-Pará e Cisplatina, que tinham juntas governantes de maioria portuguesa, só reconheceram a independência em 1823, depois de muitos conflitos entre a população local e os soldados portugueses. Já tropas portuguesas que estavam no Rio de Janeiro já tinham sido expulsos. Montevidéu, na época o Uruguai, era parte do Brasil, chamado de Cisplatina na época quando era província do Brasil.
A Guerra de Independência teve algumas batalhas terrestres conhecidas como a Batalha do Genipapo no Piauí, Batalha de Pirajá na Bahia. Bahia lá tinha muita influência portuguesa e muitos movimentos diferentes, alguns apoiava Brasil colônia, outro apoia Reino Unido de Portugal e Brasil, outros queria o país independente. Quando chegou a notícia que o Brasil tinha declarado independência de Portugal, muitos portugueses e apoiadores não aceitaram e alguns queriam separar a Bahia do Brasil para continuar sendo parte de Portugal e teve muitos conflitos. A guerra na Bahia, onde se destacam as figuras mais interessantes desse período da nossa história, Maria Quitéria. Ela apoia a independência e quando estava recrutando pessoas para lutar e defender contra os portugueses, a Maria já quis se alistar. Mas as tropas imperiais não deixaram, ela não aceitou, ela se disfarçou de homem e se alistou como nome José Medeiros e assim ela participou na guerra e durante os combates ela foi muito boa e muitos falava dos atos de heroísmo que ela fez. Mesmo sendo descoberta depois foi admitida nas tropas pela sua valentia e deixará continua nos combates. Ela teve uniforme único com um saiote e foi reconhecida pelos combatentes e também condecorada a Cavalaria da Imperial Ordem de Cruzeiro pelo próprio Dom Pedro I. Outra mulher na Guerra da Independência foi Joana Angélica de Jesus, foi uma freira, pertencente à Ordem das Reformadas de Nossa Senhora da Conceição e a primeira mártir da independência brasileira. Nascida durante o período colonial, morreu aos 60 anos atingida por um golpe de baioneta quando resistia à invasão pelas tropas portuguesas ao convento da Lapa, em Salvador. Tornou-se assim a primeira heroína da independência do Brasil. A freira ficou conhecida como a autora da famosa frase: "Para trás, bandidos. Respeitem a casa de Deus. Só entrarão passando por cima do meu cadáver." Os historiadores afirmam que as tropas portuguesas estavam tentando invadir o convento em busca de munições, pois acreditava ali estariam escondidos os revoltosos contrário ao comando militar portuguesa. Portugal decidiu abafar o crime pois era considerado sacrilégio. Foi no mar que a independência do Brasil foi decidida com a marinha que contava com muitos mercenários britânicos desempregados após as guerras napoleônicas como Thomas Cochrane e com navios comprados às pressas e com emissão de títulos de dívidas pelo próprio imperador. A Marinha Brasileira derrotou a esquadra portuguesa após a Batalha de 4 de maio de 1823, fez diversas fortificações se renderem e impediu a chegada ou remanejo de tropas leais a Lisboa. Thomas Cochrane, após briga com Dom Pedro I por causa de seu pagamento, foi ao Chile, onde é herói nacional e patrono da Marinha chilena. No início de 1823, houve eleições para a Assembleia Constituinte que elaboraria e aprovaria a Carta Constitucional do Império do Brasil, mas, em virtude de divergências com Dom Pedro I, a Assembleia logo foi fechada. O imperador ficou ultrajado pela invenção direcionada aos leais cidadãos que eram de nascimento português, além das insinuações que o próprio estava conflituoso sobre sua lealdade ao Brasil. Dom Pedro I ordenou convocar novas eleições. No dia seguinte encarregou o recém-estabelecido Conselho de Estado de elaborar um rascunho constitucional.
As cópias do documento resultante foram enviadas para todos os conselhos municipais, com a enorme maioria votando a favor de sua adoção instantânea como a Constituição do Império. Ao mesmo tempo, em 2 de julho até 29 de novembro de 1824 teve o conflito Pernambuco, que mais tarde apoio das províncias Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, virado um movimento revolucionário e separatista conhecido como a Confederação do Equador, que pretendia formar seu próprio governo republicano devido às crises e miséria e disputas por poder no Nordeste com as lideranças de Manoel de Carvalho e Frei Caneca. Mas sem muito apoio popular e também as elites agrárias e mais a divisão interna do movimento foram derrotadas pelas tropas imperiais no mesmo ano. Depois de 3 anos de conflito armado, a primeira Constituição brasileira foi, então, elaborada pelo Conselho de Ministros e outorgada pelo Imperador em 20 de março de 1824. Com a Constituição em vigor, a separação entre a colônia e a metrópole foi finalmente concretizada. Assim, a independência só é reconhecida por Portugal em 29 de agosto de 1825. Com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança entre Portugal e Brasil, por D. João VI, em troca do reconhecimento como Estado soberano, o Brasil se comprometeu a pagar ao Reino de Portugal uma indenização substancial e assinar um tratado de comércio com o Reino Unido como indenização por sua mediação. Dentre as razões que levaram o Reino Unido a apoiar ativamente a causa brasileira, pode-se destacar que a independência do Brasil facilitava politicamente o reconhecimento das repúblicas latino-americanas, que Portugal encontrava-se envolto em tumultos internos e, portanto, muito fraco militar e economicamente para voltar a impor o seu domínio sobre o Brasil. Como resultado das relações comerciais desenvolvidas desde 1808, o Brasil já era o terceiro maior mercado consumidor das exportações britânicas. O Brasil tinha mantido a monarquia e era, portanto, um bom exemplo para os outros países, que qualquer retardo no seu reconhecimento colocaria em risco a estabilidade e a unidade do novo país. Que a Declaração de Independência do Brasil e permitiu à Grã-Bretanha forçar avanços sobre a questão da abolição do comércio de escravos. E que o Brasil independente era muito mais vulnerável à pressão britânica, especialmente porque dependência financeira e militarmente do Reino Unido. A independência seria celebrada por muitos anos no dia 12 de outubro, o dia da aclamação. O 12 de outubro deixou de ser usado depois do reinado de Dom Pedro I para termos uma data desvinculada de um indivíduo, mas uma data que pudesse ser coletiva. Quando temos visto várias datas citadas nesse processo de independência, a construção de nacionalidade, então um dia da pátria, um dia para celebrar essa identidade construída o 7 de setembro assim.
O Brasil celebra o dia 7 de setembro como comemora a Declaração de Independência e um feriado nacional é marcado por desfiles patrióticos na maioria das cidades brasileiras. Essa foi a parte 1 que contamos sobre a história sobre a independência. O próximo vídeo vai ser a parte 2, será sobre as verdades da independência e o casal que libertou o Brasil. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!